Subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu, subiu. Ó, vem aqui, ó. Ponto de controle. Ponto de controle. Entendeu? Outra coisa. Ó, respondeu. Respondeu. Ó, tá vendo? Respondeu. Com força. Entrou aqui, ó. Na POC. Testou aqui essa POC. Quando testou a POC aqui, eu pensei, não, venda, é venda, foda-se. Ele até subiu aqui, ó. Ele até subiu aqui, mas eu tava despreocupado, por isso que não estopei. Porque eu vi isso aqui entrando. Entendeu? Eu vi isso aqui entrando. Nem adianta, eu fiquei despreocupado, despreocupado, despreocupado. Quando eu vi isso aqui entrando. Quando eu vi isso aqui para baixo, eu também fiquei despreocupado. Quando, que se vocês observarem, no último trade, ele fez isso aqui, ó. Era para ter estopado aqui, não estopei. Por que eu não estopei? Porque eu tava olhando isso aqui, ó. Eu tava olhando isso aqui, tava olhando isso aqui, tá vendo? Tava olhando isso, pô. Aí eu me despreocupei, eu falei, não, dane-se. Tava olhando isso aqui também, essa linha azul. Eu, não, dane-se. Tô despreocupado. Pode chegar até aqui, ó. Pode chegar até aqui que eu vou manter. Eu não estopei. Esperando uma queda, pelo menos até aqui, ó. Pelo menos até aqui, mas foi até mais, entendeu? Dane-se. Então esse foi o resumo pelo menos a última entrada que foi a melhor, né? A melhor entrada foi a última. Foi a mais consciente, entendeu? A mais firme, aquela que o cara entra e diz, vai, agora vai. Beleza? Valeu. Porque com a idade isso tende a diminuir. Mas todas essas mudanças também ocorrem devido à condição dos vasos sanguíneos. Estão relacionadas com os vasos linfáticos, venosos, bem como com as artérias. Estão relacionadas com a circulação sanguínea do rosto. E principalmente também estão relacionadas com a condição das células da pele. E para melhorar tudo isso, precisamos restaurar os músculos do rosto e a circulação sanguínea da cabeça. Portanto, este vídeo é útil não apenas para mulheres, mas também para os homens. Mas muitos homens, é claro, querem ser bonitos, mas não estamos discutindo isso. Mas para os homens, isso será útil porque a respiração será restaurada através do nariz, já que o inchaço sai como muco. Também afeta positivamente a visão e a audição, pois aumenta a circulação sanguínea nos olhos e ouvidos. Quem tem dor de cabeça também terá menos problemas com isso. Então, amigos, mas antes de começar, primeiro tire uma foto de si mesmo e coloque-a nos comentários. Vamos ver se você consegue fazer isso ou não. E depois de fazer isso, compare também depois, pelo menos para si mesmo, deixe como uma lembrança. E, amigos, o ano novo está inevitavelmente se aproximando. Até o ano novo, restam apenas 45 ou 46 dias, ninguém sabe ao certo ainda. E precisamos entrar neste ano novo com vocês. Esperamos que já sejamos 3 milhões conosco, apenas 150 mil até 3 milhões. Isso é apenas a população de 3 a 4 aldeias e uma pequena cidade. Se alguém tem uma cidade conhecida que ainda não está inscrita em nosso canal, envie-lhe isso para que eles se inscrevam lentamente. Até o ano novo, já devemos ser 3 milhões de inscritos aqui. 3 milhões de pessoas saudáveis, alegres e felizes devem celebrar o ano novo. Então, amigos, hoje estaremos interessados em quem não se inscreveu. É uma vergonha não ter se inscrito até agora. Vamos nos inscrever. Inscrevam-se, comentem e deixem curtidas. E continuamos assistindo com tranquilidade. Então, hoje vamos nos interessar pelo músculo circular do olho. Aqui está, bem ao redor do nosso olho. O que ele faz? Se atencionarmos, teremos esse movimento. O olho se fecha. O ponto é que esse músculo praticamente não trabalha na vida cotidiana. Por isso, a flacidez se forma ao redor dele e a pálpebra superior começa a aumentar, pendendo sobre o olho. E olhe suas fotos. Jovens, escolares, de infância, seus olhos são grandes.
Todos veem bem, mas aos poucos eles começam a diminuir. E para aumentar o tamanho dos nossos olhos, precisamos treinar bem esse músculo com você. Também junto com ela, muitas vezes começa a se contrair excessivamente, a contrair-se incontrolavelmente o músculo que conecta as sobrancelhas aqui. Forma-se um inchaço aqui e também rugas interciliares. Também hoje vamos destruí-las com você, nos livrar delas para sempre. E o terceiro, este músculo aqui, que começa a levantar o canto do olho, também começa a se tensionar. Deixamos de controlar os músculos faciais. Por que paramos de controlar? Porque ainda conseguimos usar as mãos e os pés, mais ou menos. Podemos mover, mastigar. Mas os músculos do rosto são por si só. Às vezes, uma está tensa e não consegue relaxar, enquanto a outra nunca se contrai. Portanto, precisamos simultaneamente remover a tensão da área ao redor desses músculos e colocar carga nesses músculos para que eles trabalhem bem para nós, para que possamos usá-los como queremos. Porque muitas vezes acontece que o músculo para de funcionar, paramos de senti-lo, paramos de usá-lo, ele se torna pequeno, fino e um inchaço se forma ao redor dele. Então, amigos, a primeira é o nosso músculo, o músculo circular do olho. O que fazer com ela? Existe um método muito bom para treinar os músculos do rosto, que é o exercício de resistência. Então, a primeira coisa que fazemos com você, formamos os dedos assim, colocamos aqui, no lugar onde a bochecha se transforma no nariz, neste ponto, colocamos assim. Colocamos a outra parte do dedo aqui, na área da sobrancelha. Assim, pressionamos com os dedos. Aplicamos um pouco de pressão na sobrancelha, nesta parte, e tentamos franzir e sobrecarregar as sobrancelhas assim, como se você fosse uma pessoa séria. Faça essa expressão e com os dedos você impede esse movimento. Você faz isso e, portanto, você tem uma carga estática assim. Veja, como se você estivesse treinando suas sobrancelhas. Chamamos isso de treinamento de sobrancelhas. Treine suas sobrancelhas, faça 3 séries de 10 vezes, mantendo a tensão por 1 segundo. Fizemos isso. Enquanto esse músculo descansa, treinamos outro músculo, o músculo frontal, que vai nos levantar, aqui para levantar a própria sobrancelha, abrir os olhos. Para isso, colocamos um pouco acima esses ganchos, um pouco acima das sobrancelhas, e começamos a fazer o movimento para cima, já com as sobrancelhas aqui, como se estivesse surpreso, pensando: que bonito eu estou ficando a cada repetição disso. Exercício. Também tensionamos por 1 segundo, relaxamos, tensionamos, relaxamos. Músculos suficientemente fortes, parece. Alguns podem não conseguir segurar com as mãos, se as sobrancelhas estiverem bem franzidas. Veja, fizemos o mesmo exercício 10 vezes e depois voltamos para os músculos interciliares. Novamente, tensionamos, relaxamos, tensionamos, relaxamos, tensionamos, relaxamos. E repetimos assim. Sobrancelhas, aqui, como se estivesse surpreso, pensando: que bonito eu estou ficando a cada repetição disso. Exercício. Também tensionamos por 1 segundo, relaxamos, tensionamos, relaxamos. Músculos suficientemente fortes, parece. Alguns podem não conseguir segurar com as mãos, se as sobrancelhas estiverem bem franzidas. Veja, fizemos o mesmo exercício 10 vezes e depois voltamos para os músculos interciliares. Novamente, tensionamos, relaxamos, tensionamos, relaxamos, tensionamos, relaxamos. E repetimos assim. Conectamos as sobrancelhas, levantamos as sobrancelhas, fazemos 3 a 4 abordagens. Sinta como seus músculos estão se tonificando, como o sangue está chegando a essa área e depois para essa zona abaixo, onde muitas vezes há flacidez. Porque o músculo não está trabalhando, não está funcionando. Aqui precisamos apertar as sobrancelhas assim.
Quando você as aperta, ao mesmo tempo o nariz se enruga aqui, você vê. Assim e aqui você faz assim. Coloca as mãos para baixo e tenta franzir a testa. Você pode colocar os óculos elegantes feitos com os dedos assim, colocá-los e tentar franzir a testa. E com seus óculos você impede esse movimento e você está treinando simultaneamente o músculo que inicialmente treinamos e o músculo que está aqui embaixo. Você vai aumentar um pouco o tônus em sua musculatura facial. A segunda opção é simplesmente colocar a palma da mão na área dos olhos. Não pressione muito o olho. E também tente franzir a testa, franzir a testa, franzir a testa e assim tonificar todos esses músculos. Em geral, uma opção é fazer este exercício com a ajuda de óculos. É melhor fechar os olhos. A segunda opção é com a ajuda de alças. Também se movimentaram e esse é o movimento. Então, amigos, sentiram um forte fluxo de sangue para esta área, que os músculos estão revivendo, começando a trabalhar novamente. Já há um brilho nos olhos, certo? Olhe para si mesmo no espelho, você ficará surpreso. E agora, depois disso, começamos a melhorar a drenagem linfática, a drenagem sanguínea de toda essa área. Para isso, colocamos os dedos aqui, na área do seu terceiro olho. E começamos a mover para cá, em direção à orelha, para esta parte da orelha, aqui veja, para a frente do seu orifício auditivo. Fazemos assim, a partir das sobrancelhas, primeiro das sobrancelhas. Da área das sobrancelhas, passamos pelas sobrancelhas até aqui, em direção à orelha. Fazemos 10 desses movimentos. Se a pele estiver seca, as mãos secas, molhe-as um pouco na água ou use algum creme. Depois, aqui, um pouco acima do meio da testa, também faça 10 movimentos em direção à área da orelha e depois da parte superior da testa, também faça 10 movimentos. Depois disso, esfregue esta parte para a frente da orelha, aqui, bem por uns 20 segundos, assim. Esfregue a parte de trás da orelha. Você pode fazer isso simultaneamente na frente e atrás. Faça este movimento. Para melhorar a drenagem linfática desta área. E faça o movimento 10 vezes ao longo do externo clavicular e jugular, de um lado e do outro, para aliviar a drenagem linfática do rosto. Em seguida, a parte inferior, aqui, coloque seus dedos nas laterais do nariz e faça este movimento em direção à orelha, bem aqui. Faça 10 desses movimentos, novamente 10 vezes, primeiro ao longo da borda inferior do olho, ou seja, mais na borda inferior do olho. A partir daqui, não é nem o olho, mas as órbitas aqui, ou seja, esta parte do osso mais perto dela, faça o movimento. Faça 10 vezes em direção à orelha. Depois, um pouco mais abaixo, ao longo do próprio osso da mandíbula, assim também 10 vezes. E ao longo da borda inferior do osso da mandíbula, também faça 10 desses movimentos. Depois disso, novamente, esticamos a área para frente e para trás a partir da orelha. E novamente, faça 10 movimentos com um, 10 movimentos com o outro, ao longo do músculo esternocleidomastoideo. E depois, geralmente, você pode fazer exatamente o mesmo movimento de deslizamento de antes. Dessa forma, melhoramos com você a drenagem da área do pescoço, da área dos olhos, da área sob os olhos, onde acumula a água indesejada. Então, amigos, bem, já é agradável olhar para vocês como se tornaram bonitos, e tudo isso levou apenas alguns minutos. E se você repetir este exercício diariamente, sua beleza será incomparável, você se tornará tão bonito que provavelmente será roubado. Então seja muito cuidadoso ao sair na rua, para que ninguém o coloque em uma bolsa, não o coloque na mala e não o leve embora. Especialmente os homens agora devem cuidar de suas esposas. Você também terá de andar constantemente com elas.
Bem, amigos, parabéns, vocês estão lindos, até demais agora. Assistimos a este vídeo, salvamos, fazemos os exercícios. Aconselhamos aos amigos não tão bonitos e aos amigos bonitinhos que também comecem a fazer estes exercícios. Brincadeira, todos devem fazer estes exercícios. Em geral, também nos exercitamos, treinamos. E então, estamos esperando o ano novo. Inscrevam-se já. Todos se inscrevam juntos e esse ano será nosso. Bem, em suma, todos já querem isso. Parabenizo vocês. Praticamos esportes, damos likes, deixamos comentários. Até as novas transmissões. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Base 44. Eu criei um app para seguir hábitos diários que ajuda o usuário. Opa, minha galera! E eu ataco novamente. Antes de começar a falar tudo que eu vou falar aqui agora, para não vir para cá militar e dizer, esse é o meu bairro. Sim, favela. Eu quero saber sim, de começar a falar tudo que eu vou falar aqui agora, para não vir para cá militar e dizer, esse é o meu bairro. Sim, favela. Eu quero saber quem foi a pessoa que veio com essa frase, nada com nada, dizendo que a favela venceu. Eu fico virada no giraia quando eu vejo alguém romantizar a vida na favela na televisão. Quando eu vejo um artista ficar falando bem da favela na televisão, ficar passando lá para fora, né? Uma imagem nada a ver, romantizando a favela. Tem gente que romantiza a favela até pro exterior, como se fosse uma coisa maravilhosa. Inclusive atrai até turismo, o que não é ruim. É ruim quando o turista, né, consegue sair de lá vivo. E na maioria das vezes essa frase sai da boca de quem não mora na favela. Que antigamente, eu não sei nem se pode falar esse nome favela aqui. Será que pode? Porque antigamente podia, hoje já mudaram para comunidade. Porque favela, segundo a boca de algumas pessoas, se trata de um nome pejorativo. Mas, como eu sou moradora da favela, eu vou falar favela mesmo. Me desculpe que eu vou falar aqui. Mas a favela não venceu. E sabe por que eu sei disso? Porque onde há barulho, há pobreza. E onde há pobreza, há miséria. Aí tem pobre favelado que assiste os vídeos, né, de um MC que venceu na vida, assiste o vídeo de um jogador de futebol que venceu na vida e fica feito uns otários repetindo, colocando fotos nas redes sociais e repetindo, a favela venceu. O pobre às vezes acha que venceu porque tem uma caixa da JBL, comprou uma caixa da JBL e colocou, favela venceu. Comprou uma moto, favela venceu. Na minha opinião, vencer é ter silêncio, dignidade, escola boa, um hospital que realmente funcione. E, infelizmente, isso a favela não tem. Essa frase, né? A favela venceu, é bonita, dá orgulho, mas infelizmente é só maquiagem em cima de ferida. E sabe por que eu tenho convicção que a favela não venceu? Porque o jovem continua morrendo cedo, a violência ainda manda e a maioria só vence se virar jogador de futebol ou funkeiro famoso. O moleque compra um tênis caro e anda numa rua de barro. Aí a mãe posta no Instagram que o filho venceu só porque ele comprou uma moto, mas eles não têm plano de saúde. A favela só vai vencer quando não precisar mais romantizar a dor. Quando estudar numa escola pública significar futuro de verdade, não só diploma, né, para enfeitar a parede. Né? Porque
Porque tem gente que se forma, mas não sabe porcaria nenhuma. E sabe qual é o maior sintoma de que a favela não venceu? O barulho. Sim, a poluição sonora. Porque o silêncio é artigo de luxo. Barulho de paredão, toda favela você vê aquele barulho de paredão, né? As pessoas tentando fugir da realidade. É aquelas mulheres com short enfiado no útero, com aquele copão de cerveja, aquele paredão. Se as músicas pelo menos fossem de Tom Jobim, dá pra suportar, mas é cada música. Antigamente, Ralaqueca no Chão era uma música ofensiva, né? Era uma música considerada uma música de teor sexual. As músicas de hoje em dia que a gente escuta nos paredões, dessas respectivas favelas, são músicas terríveis. Música que não dá pra ouvir. Que só de você escutar, se você passar com sua família, você escutar a música, você fica morrendo de vergonha. E é um barulho. Criança não consegue estudar, as pessoas não conseguem dormir. E se alguém reclamar, for falar alguma coisa, porque está com inveja da minha felicidade, está com inveja porque eu estou curtindo. Inveja eu tenho é de quem é rico e que mora num lugar top e que tem paz e tranquilidade, que nem o som dos passarinhos não consegue escutar. Isso que eu digo que é uma vida top, perfeita, maravilhosa. Como se não bastasse, ainda tem aquele barulho de moto estourada. Gente, símbolo de status que só engana. O cara tem um iPhone de última geração e a casa não tem uma cerâmica. A elite paga condomínio fechado para comprar a paz, para comprar o silêncio. Já o pobre paga caro no aluguel da periferia e ainda ganha de brinde a trilha sonora da miséria. Punk estourado, cachorro latino, vizinho brigando, arerê na laje. E assim, gente, me julguem, mas eu nunca gostei de estar nesse ambiente. Nunca me senti bem em estar em ambientes assim, né, no meio de paredão, ou no meio de barulho, no meio de muita zoada, no meio de bebedeira. Nunca gostei, nunca me identifiquei com isso. Não tenho nada contra quem gosta, é óbvio, não vou desclassificar uma pessoa que gosta desse ambiente. Pessoas que convivem nesse meio, no barulho, não tem tanta facilidade para raciocinar, né? Eu só penso em curtição e bebedeira. Assim, eu também, eu não ligo se você disser que eu tenho um espírito de velho. Rua esburacada, dependendo da situação, até o carro de coleta de lixo não passa para fazer a coleta de lixo. Acostamento cheio de mato, que a prefeitura não desce para parar os matos. E a favela venceu. A favela venceu por fanqueira, a favela venceu por jogador de futebol, a favela venceu para quem conseguiu sair da miséria. Mas para eu e você, não venceu, não. Então não fique repetindo essa frase ridícula e não aceite romantizar. Minha favela, meu amor, minha comunidade. Para com isso, gente. Para com essa palhaçada. Para de ajudar quem já está lá em cima a ter mais fama com isso. A única pessoa que está tendo fama com isso é quem já está lá em cima. Você que come pirão com mortadela tem que parar de estar falando isso, essa palhaçada. Pode parar para perceber. A pessoa que gosta de muito barulho, a vida dela é toda embaraçada. Geralmente não é uma pessoa inteligente. Geralmente não é uma pessoa que gosta de estudar. Não são pessoas voltadas para a educação, para estudos. Não pense em crescer na vida pelos meios educacionais mesmo. Né? Não pega um livro para ler, tipo de gente de domingo a domingo no copo da cachaça, ouvindo música de paredão, e não tem um futuro, não tem um planejamento. Se você for olhar o bolso dessa galera, tá puro. Não vou generalizar, mas dá uma olhada na conta dela para ver se ela tem a reserva de emergência, se ela tem educação financeira. Então, assim, uma pessoa criada num ambiente como esse, ela não consegue nem parar para pensar, porque ela está envolvida em muito barulho. Até quem não gosta desse tipo de coisa, quando ela está inserida nesse ambiente, ela não consegue raciocinar. Se pegar um livro para ler, o livro cai da mão, uma gritaria, um fala alto. Isso não é felicidade não, gente, isso é bagunça. Porque fulano tá feliz, é bagunça. A favela venceu porque eu vou levar minha favela pro Brasil. Agora morar na favela ninguém quer, né? Só quer só levar, de língua, de boca. Enquanto o barulho for diversão, a pobreza vai continuar sendo normalizada. Sabe por quê? Porque o silêncio não é só ausência de som, é presença de paz. Clésia, mas eu amo morar na minha favela. Beleza, tudo bem que você ama morar na favela. Então, se você ama, se você gosta de morar na favela, então, geralmente você gosta de morar em ruas estreitas, sem pavimentação, ou sem saneamento adequado. Você gosta de morar em um lugar que tem risco de deslizamento. Não só deslizamento, enchentes, né? Porque às vezes as pessoas constroem áreas irregulares, porque não tem dinheiro para construir um lugar melhor. Morar na favela é ter dificuldade de acesso à água potável. Mesmo quando você tem acesso à água potável, a água falta toda hora. Toda hora é falta de água, mas a conta de água não deixa de chegar, o talão sempre vem, né? A fatura para você pagar. Se você parar para observar, a maioria das favelas, a iluminação não é boa. É uma luz antiga de 1900 e bolinhas,
da época de Matusalém, que você olha assim, quando anoitece, você não consegue enxergar quem está vindo, porque a luz é de péssima qualidade. Agora você vai num condomínio de luxo, um Alphaville da vida, você vai ver bem iluminado, que você consegue enxergar de longe a pessoa quando está vindo. Porque quando você mora na favela, que anoitece, que você quer sair na rua, que você olha assim, você pensa que você está com problema de vista. Mas não é não. É a iluminação que é péssima mesmo. É gato para tudo quanto é lado. Outro dia eu passei ali na rua ali, eu vi um barulho. Quando eu olho para cima do poste, o poste quase pegando fogo, eu digo, eita desgrama, vai explodir ainda, queimar a casa de gente e os cambal. Quando foi no dia seguinte, consertaram. Gente, a eletricidade estava passando tão forte que estava bem. Se a pessoa encostasse naquele poste ali, ela ia virar pó. Juro para vocês. Eu falei, Jesus tem misericórdia. E tem favela que tem superlotação de casa, porque construída uma por cima da outra, é um calor miserável. É terrível, gente. Vão me criticar aqui por causa disso. Resumindo, vamos parar de romantizar, porque a favela não venceu, ela só sobrevive. Enquanto a gente se contentar em fazer zoada, o silêncio vai continuar sendo luxo de quem já nasceu vencendo. Esse foi o vídeo de hoje, a reflexão que eu fiz hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal também não. Like o vídeo também, gente, pelo amor de Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Qual que é o maior vício dos assessores de investimentos? Drogas pesadas, maconha, vape, zolpidem, o certificado de operações estruturadas, o COI. Mas por que COI não presta? Por que você deve ficar longe dessa porcaria? Neste vídeo eu separei 5 provas irrefutáveis, 5 evidências de que COI é um investimento muito, muito ruim e que você deve ficar longe dessa porcaria. O COI é igual ao comunismo. Na teoria é lindo. Ai, potencial de retorno com proteção do dinheiro investido. Mas na prática não funciona. Porque é exatamente assim que o COI é vendido. Ele é vendido como um investimento que você pode ganhar, por exemplo, na exposição ao mercado de ações ou a índices, inflação, câmbio, mas com a garantia de não perder o capital investido. Então você pode se expor, por exemplo, à valorização de ações como Nvidia, Facebook, Amazon, mas sem aquelas ondas, sem o risco de perder o seu dinheiro. Parece uma coisa muito legal, né? Mas não é bem assim. Antes da gente ir para as 5 evidências, eu quero explicar que, na verdade, o COI, ele não tem tanto tempo assim de existência, tá? Ele nasceu em 2014 e foi inspirado em um tipo de investimento comum no exterior, que são as chamadas notas estruturadas. Todos os COIs têm algo em comum, que eles têm uma parte em renda fixa para garantir o capital investido e a outra parte em opções, em derivativos, que eu já vou falar um pouco melhor sobre isso. No Brasil existem 2 sabores de COI. O primeiro é o chamado tipo 1, é o chamado valor nominal em risco, que o investidor ele pode perder todo o capital investido. E o segundo é o valor nominal protegido, que na teoria o investidor recebe o valor investido, mas na prática perde para a inflação. O Brasil quase não tem inflação, né, gente? Se pegar o histórico do Brasil, o que é o Brasil? É inflação. 2 tendências econômicas do Brasil, gravem isso, juros e inflação. Então, no segundo caso, como perde para a inflação, também não presta. A definição dos bancos e corretoras, como eu falei, é uma coisa linda, né? Então, assim, é um investimento que pode te trazer retornos muito interessantes com riscos controlados. Mas na prática não é o que acontece. Na prática, o ROI se mostra um investimento muito ruim. E aqui das 5 provas, das 5 evidências que eu separei para vocês, a primeira delas é a liquidez.
Se tem uma coisa que os bancos e as corretoras adoram fazer é travar o seu dinheiro por um determinado tempo e te pagar uma mixaria. No caso dos COIs, não é diferente. O prazo de investimento pode ser de até 7 anos. E geralmente isso é vendido com aquela alegação porca de que é possível resgatar antes do prazo. E aqui a gente entra na prova número 1, na evidência número 1, que é a ausência de liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade, a facilidade que você tem de se desfazer de um determinado investimento. No caso dos COIs, se você precisa resgatar antes, você vai precisar negociá-lo no mercado secundário. Mas o COI não é que nem um Onix usado, que você posta nos stories e aparece um monte de gente querendo comprar. Quem que vai querer comprar essa porcaria? E aí, caso você queira resgatar antes do prazo, você vai perder justamente pela ausência de liquidez, porque você vai ter que diminuir muito, perder de repente até metade do seu valor investido só para conseguir se desfazer do COI. Essa ausência de liquidez é até exposta nas lâminas de COI, né? Eu imagino que muita gente nem sequer lê esse tipo de coisa na hora de fazer a aplicação, acaba confiando na conversa do assessor de investimento. Mas eu vou pegar aqui um exemplo de um termo de contratação do Santander, e assim, só por esse título já me dá nojo, porque é um negócio tão mal feito, né? Que, voltando aqui à liquidez, ó, essa lâmina aqui, ele fala da liquidez aqui embaixo, principais riscos, liquidez. Não há histórico de mercado secundário para o COI. Então, eles falam isso, né? Não há histórico de mercado secundário para o COI, ou seja, se você quiser vender antes do tempo, você vai ter muita dificuldade e possivelmente você vai perder muito dinheiro com isso. E ainda tem gente que investe através de bancão, como se o assessor de investimentos não trabalhasse para a corretora ou para o banco, como se ele trabalhasse para você. A gente sabe que não é verdade. O assessor de investimentos não trabalha para você, ele trabalha para o banco ou para a corretora. E ele tem contas a pagar, portanto, ele vai priorizar aquilo que é melhor para ele primeiro. Bom, então a gente viu que não tem liquidez. Aí você pode pensar assim, mas liquidez não é exatamente um problema. E eu concordo, a liquidez não é exatamente um problema se você tem outros fatores, outros atributos que justificam. Por exemplo, eu sou uma defensora de ouro físico. Eu tenho ouro físico, eu acho que as pessoas deveriam